Todos os anos, estudantes de toda a Noruega realizam uma campanha chamada OD, Dia de Trabalho. Todo o recurso arrecadado pelo trabalho dos jovens noruegueses vai para um fundo. Os recursos do fundo OD, aplicados no Brasil, foram destinados a 6 organizações que trabalham com projetos para a juventude nos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Operasjon Dagsverk Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. I 2010 så het kampanjen «En by, to verdener». Den skulle vise de utrolig store sosiale forskjellene i 6 ulike byer i Brasil, og hadde også fokus på hvordan ungdommers rettigheter og rett til byen kunne kreves av ungdommene selv. Que a gente tem que ocupar a cidade e que não é pedir licença, a gente tem que ocupar e exigir os nossos direitos porque eles já estão colocados na lei, só que não é aplicado. Para conhecer melhor os jovens que participaram do projeto OD, viajamos mais de 11 mil quilômetros. Fomos para a cidade de Recife, no estado de Pernambuco, de lá partimos para Fortaleza, no Ceará. Conhecemos os jovens da capital de São Paulo, os jovens moradores da cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Gravamos na Amazônia, no estado do Pará, e terminamos nossa viagem conhecendo os jovens de Salvador, na Bahia. A gente está cansado de passar nos bairros, nas comunidades e ver a carência. O povo é carente de cultura, é carente de educação, é carente de arte. Todos os dias, a juventude brasileira tem seus direitos roubados. Faltam políticas públicas e a aplicação do que está na lei. A juventude quer ter direito à cidade. Eu acho que viver em São Paulo é uma experiência assim, moral assim, para qualquer pessoa. Às vezes eu vivo nessa cidade e não me sinto parte dela. A gente que mora na periferia, parece que a gente não vive em São Paulo, e sim somente um pedaço de São Paulo. Todas as questões que existem em São Paulo, todos os aparelhos culturais que existem em São Paulo são privados da gente. A maioria dos locais que tentam buscar uma forma mais crítica de pensar são no centro. E isso não é por acaso, assim como não é por acaso como a cidade é dividida. Não é por acaso que os pontos culturais estão no centro e não na periferia, porque o sistema que a gente vive hoje não é o sistema que privilegia a base dele, porque quem mora nas periferias é a base do sistema. Então, se a gente é a base do sistema, a gente deveria ser tratado de uma forma melhor. E a cidade não está pensada para os jovens. Ela não está preparada para receber os jovens, a não ser como usufruto de informação e apropriação e preparação para o capital e não para a garantia da cidadania juvenil. A gente sabe o que a gente tem que ter, a gente sabe quais são os nossos direitos, só que nem sempre a sabedoria é a mais importante na favela. Às vezes a força bruta, a agressão que a gente sofre, agressão física ou verbal, é muito maior do que o nosso saber em si, entendeu? Não adianta só a gente saber de lei, não adianta, a gente tem que chegar e sair mesmo, lutar pelo que a gente quer. O projeto Juventude Direito à Cidade, né, que a gente, de alguma maneira, teve um contato, né, cada um teve o seu momento no projeto, a gente, sem dúvida, abriu nossos horizontes. Em uma sociedade totalmente globalizada e que o globalizar tem um conotativo de excluir, muitas vezes, a Amazônia ela fica nesse quê de desafio, de que você se manter com suas raízes amazônicas, ligado ao que é o tradicional, ligado ao que é a terra, a natureza, e ao mesmo tempo se linkar com o que é essa onda de globalização. É muito assim, existe a tradição muito enraizada nos nossos costumes, só que a gente tendo que lidar com uma nova situação de reconfiguração do espaço urbano, né, e das relações interpessoais construídas nesse espaço. Então aqui hoje, acho que o principal problema enfrentado pela população jovem é a falta de políticas públicas, a falta de área de lazer que está inserida dentro do contexto do direito à cidade, né? Eles se baseiam na questão das distâncias para dizer que não dá para construir uma escola de qualidade. Aí o que acontece? Uma coisa muito comum aqui em Belém
é as pessoas trazerem meninas do interior, inclusive chegam a colocar isso no jornal. Adota-se meninas de 13 a 18 anos para cuidar, oferecemos estudo e casa, para cuidar de outras crianças, entendeu? E é uma prática muito comum isso aqui. E onde essas crianças abandonam suas famílias no interior em busca de escola, que é um direito delas, devia ter na comunidade delas, e aqui passam a ser exploradas de sol a sol no trabalho doméstico e exploradas sexualmente por seus patrões, né? O ensino, do jeito que ele é formulado, ele é um ensino que não leva à reflexão, e sim à repetição de determinadas coisas. É um ensino feito para a fábrica, praticamente. Você é treinado para ser um funcionário. E eu acho que um dos grandes problemas assim, do ensino no Brasil. A escola não está organizada de uma forma em que supõe a suposição de que deve se instalar uma troca na sala de aula. Nenhum professor nunca chegou em mim e falou o que era Enem, o que era FUVEST, o que eram os grandes vestibulares, o que era uma universidade pública. E, de fato, eu não tinha essa expectativa sobre eu estar numa universidade pública. Ano passado eu consegui esse tempo para estudar. Aí esse ano eu passei na Universidade Federal do ABC. Eu venho buscar o conhecimento para me alimentar os outros. Então é uma questão de eu recolho o conhecimento e vou exportar na minha comunidade. Eu vou levar para os outros. Discutir racismo, discutir gênero na escola deveria ser natural. Não é. Para quem é pretinho, da perifa, é meio complicado. Eu sou jovem, mulher, negra, de terreiro e periférica. A gente tenta transmitir isso, de que não é ruim ser negro, e que a gente tem que se reconhecer. E mostra que os negros também têm sua história, têm a sua cultura. A gente percebe essa mudança, essa diferença até nas falas. Nos cabelos, a gente vê ter fotos do meu cabelo alisado no início do projeto e hoje já uso o cabelo, a gente pauta muito isso para as meninas, no cabelo natural. E a gente vê essa mudança, percebe essa mudança tanto fisicamente quanto no discurso. Então a politização, com certeza, foi o nosso grande ganho. E fui chamado para compor aqui a equipe de coordenação do Transcidadania, que é... Hoje eu sou o atual coordenador do programa, né, um programa intersecretarial da Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um programa que visa elevação de escolaridade e profissionalização de jovens travestis e transexuais na cidade de São Paulo. Primeiro partimos de um pressuposto que era, deixe-me existir. O que queríamos naquele momento, naquele espaço, e criar essa cultura em outras favelas do Rio de Janeiro, era que essa população ela precisaria existir nesse território. As pessoas precisam entender que aquele território e aquela pessoa, aquela população de gay, lésbica, travesti, transexual, também faz parte do convívio daquele território. Então não dá pra gente pensar em outra ação inicialmente, não dava, sem antes pensar nisso, né? Igual você, eu quero respeito, mas para ter respeito eu preciso garantir a vida, a sobrevivência. E como se dá nisso, né? Então o Conexão G, ele foi pensando em ações que desse conta nesse viés. E uma dessas ações que veio a calhar foi essa participação dentro desse projeto, que a gente pôde reunir gays, lésbicas, travestis, transexuais, mas também heterossexuais, mães, pais, e que pudesse ser agente, né, transformador do território. Muitos jovens da periferia convivem diariamente com o problema do lixo, e alguns projetos foram desenvolvidos para a conscientização da população de comunidades brasileiras. O prefeito daqui não limpa uma rua, não corta esses matos, não ajuda em quase nada. Só fazem prometer nada. Ninguém cumprir. Na lixeira, o que é da lixeira? Acorda, santa, mas acorda. Cuida do lixo, não fica. Foi importante essa campanha acontecer no Santa Marta, porque a questão do lixo era uma questão que já estava para acontecer há muito tempo, né? Já é um debate antigo de Santa Marta, como resolver a questão do lixo. E quando a gente começou a campanha, né, a gente chamou uma galera, né, que está engajada no Santa Marta, diversas vertentes, para poder construir junto, não ser uma campanha só partindo do coletivo Santa Marta. Por isso que o nome coletivo, né, para dizer que são pessoas além
de uma ONG ou outra, de um grupo ou outro. Todas as pessoas envolvidas no Santa Marta com essa campanha. O que a gente conseguiu foi mobilizar, né, um diálogo mais próximo com muita gente que a gente não conversava, né, conseguiu aproximar muita gente que não estava dialogando, estava cada um em uma ação, cada um em um direcionamento, e a gente conseguiu juntar as ideias e fazer as ações acontecerem, né? Principalmente que eles só apanham nós de madrugada. Chove, aí enche, mas o rio só transborda de madrugada quando nós estamos dormindo. Muitos não conseguiam enxergar o contexto por trás de na sua comunidade não ter saneamento básico, da discriminação que eles sofriam. Muitos não viam isso como discriminação, não viam como racismo, como a gente consegue pautar hoje. Uma das diversões melhores que tem para nós crianças aqui da comunidade é o igarapé, só que estão fazendo prédios e estão destruindo nossos igarapés. Então a nossa diversão está indo voando pelo espaço, está indo embora. E todo esse igarapé que está aqui atrás vai acabar. Uma parte dele a gente já não pode mais tomar banho porque já está poluído. A outra parte vai estar poluindo aos poucos. Aí as empresas estão dizendo que o esgoto que vai ser jogado dentro do igarapé não vai poluir, não vai agredir a água. E essas pessoas que moram na beira do igarapé, que sobrevivem dele, que só comem o peixe, o camarão, vão sobreviver do quê? É tão forte essa questão de que a gente precisa mesmo ser colonizado, que foi colocado na cabeça da Amazônia que ele precisa ser colonizado. Então a gente se enxerga como um povo que não tem conhecimento, por na verdade esse conhecimento não ter sido legitimado por nenhuma instituição. Daí a gente nunca precisou de um artigo científico para saber o que fazer. A gente nunca precisou da produção da universidade para saber o que fazer dentro da floresta e ela continua de pé. Como é difícil para a gente ter o acesso à nossa cidade. Esse projeto é um projeto feito por jovens para jovens, né? E ser um jovem periférico tem as suas particularidades e só nesse grupo, só juntando jovens da nossa região, da Zona Oeste, de Campo Grande, nesse grupo a gente consegue discutir quais são as nossas demandas. Falando também da questão do ônibus, que é uma questão que dificulta muito, né? O que a gente dificulta muito o nosso acesso a tudo. E eu acho que é muito importante por isso, porque é um espaço que a gente pode discutir, debater e mobilizar jovens para isso. No Rio de Janeiro, o Viva Favela trouxe oportunidade aos jovens de diversas comunidades a tornarem-se correspondentes comunitários, notificando as pautas da sua comunidade no site. Os comunicadores de favela, seja com formação ou não, né, desde que sejam moradores e estejam ali, eu acho que é muito importante eles terem um espaço específico para divulgar o que eles querem divulgar, né? Então, eu gosto mais de escrever, né? Escrever e tirar fotos. Então, com o espaço, seja na internet ou em jornal comunitário ou falando na rádio, é uma forma que a gente encontra para dizer nosso cotidiano, para falar nossa opinião, né? Falar o que a mídia comercial não mostra. Sou da comunidade de Jacari, Zona Norte, né? Comunidade que é grande, conhecida aí por coisas que não são tão legais, né? Mas eu quero fazer desse curso, dessas coisas que eu fiz, para poder mostrar pro pessoal que tem muita coisa legal lá dentro. Como atletas, como muitas coisas, moradores antigos, as culturas de lá. Oportunidade também de mostrar aqui em Nova Iguaçu, que na Baixada Fluminense, não tem só chacina, não tem só morte, não tem só roubo de carro, não tem só essas coisas. A Baixada tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. A arte e a cultura são usados como ferramentas de transformação social. Mas a gente também não quer fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer um trabalho, de fato, potente como a arte, que tenha intervenção social e que possa ser sustentável. O CCJ surge a partir desse desejo, desse sonho, dessas possibilidades de tornar real os sonhos coletivos e os sonhos individuais das pessoas que participam do coletivo, né? O CCJ vem atuando, vamos fazer 10 anos, atuando na região metropolitana do Grande Recife, onde vem atuando com várias galera da juventude, de várias direções, desde a comunicação, arte, cultura. E a gente vem trabalhando numa forma da comunicação popular, onde o aluno pode vir se formar
tecnicamente e politicamente, e depois ele possa voltar para sua comunidade para estar fortalecendo desde o seu grupo na comunidade ou desde fortalecer outros grupos que existem na comunidade, né? Essa questão do CCJ está numa comunidade que vive com fronteira com um presídio, onde tem uma movimentação muito grande de tráfico, é uma coisa muito importante em questão de tirar os jovens, de mostrar para os jovens que o caminho não pode ser só esse. E aí eu acho que assim, que com o grafite a gente pode mostrar para eles também que eles podem ter outro rumo, sair do tráfico e poder ganhar uma grana, poder fazer isso ser uma vida também. A gente vê tantos jovens sendo multiplicadores do processo, vendo que conseguem fazer a diferença, e não somente por ser os agentes culturais, mas por ser jovem e por precisar intervir na comunidade, fazer a mudança na comunidade. E os desafios tem, mas se a gente se unir, a gente consegue ir quebrando as barreiras e construindo ponte entre as pessoas. Apresentar na comunidade, porque tem crianças aqui também que não sabem nem o que é teatro, não sabem nem falar o nome do teatro. E a gente fica orgulhoso, né, de trazer o nosso trabalho para a nossa própria comunidade. Tem esse contato direto com a comunidade, a gente traz essa arte para a comunidade para reforçar e dizer que existe sim grupos culturais da própria comunidade. O projeto de si, ele se chama Esteiras de Histórias. É um projeto para trabalhar com contação de histórias, né? Para contação de histórias para crianças, adolescentes, jovens, né? Em qualquer espaço, né? História em qualquer espaço, uma roda de contação de história em qualquer espaço. Mas a gente tem como assim foco as histórias, contar histórias africanas e afro-brasileiras, que possam contar, trazer essa coisa do nosso pertencimento afro, né? Da questão da negritude, das africanidades. Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes. Entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. No Brasil tramita um projeto de lei que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. E reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade, que é mais válido você investir em segurança, em cultura, em esporte e lazer do que estar encarcerando a juventude. E outro problema que a gente enfrenta aqui também é a questão do extermínio, né? Acho que, como em toda cidade grande que tem um grande número de jovens, a população negra, a população de jovem aqui hoje sofre com essa questão, a questão da falta de um plano de segurança pública que venha não para resolver, mas que possa dar uma certa assistência para que situações como essas possam ser evitadas. Nós, adeptos de religiões de matriz africana, eu não falo só como candomblessista, nós somos e fomos perseguidos desde a África. Então é algo histórico pra gente. E essa perseguição, quando o Black chega no Brasil, quando ele surge aqui, ela se dá muito pela Igreja Católica. Só depois é que os evangélicos começam a participar desse processo. Eu digo, pior que pobreza de alimento é pobreza de conhecimento. E quando a gente não conhece, a gente julga. E aí a gente teve o conhecimento de vir, conhecer os terreiros de Recife, de Salvador, conhecer os jovens de terreiro, conhecer as outras religiões, não só a religião evangélica, não ficar só naquela mesmice da católica ou evangélica, mas sim das outras demais religiões. E nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. Essa é a mensagem que a gente quer deixar.
pai me ensinou. Foi assim que meu pai me ensinou. Herança de teu avô, o que ensinou viver, eu vou honrar até morrer. O nome que ele deixou, mas foi assim que meu pai me ensinou. Foi assim que meu pai me ensinou. Herança de meu avô, que lhe ensinou viver, eu vou honrar até morrer. O nome que ele deixou, meu pai Antônio Caboclo, foi um homem de roçado, limpou capim, criou gado, limpou mata, arrancou tudo e também já dançou coco. Quando o dito foi assim, por isso que eu aprendi, foi meu pai que me ensinou, mas foi assim que meu pai me ensinou. Foi assim que meu pai me ensinou. Herança de meu avô, que me ensinou viver, eu vou honrar até morrer. O nome que ele deixou, vou honrar até morrer. O nome que ele deixou, o meu pai Antônio Caboclo, foi um homem de roçado, limpou capim, criou gado, tirou mate, arrancou toco e também já dançou coco. Por esse que foi assim, então digo que aprendi, foi meu